Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática ao seu dispor. Dessa vez, trazendo nesse vídeo a correção de algumas questões que caíram aí na avaliação diagnóstica nesse ano de 2022. São questões muito bem elaboradas, a gente pode assimilar muitas habilidades importantíssimas aí na nossa formação, né? No aprendizado do que realmente precisa ser aprendido durante o ensino médio para você se preparar bem para os vestibulares, para o Enem, para concursos públicos. Então, vamos à correção das questões de 9 a 12 da segunda avaliação trimestral 2022 do primeiro ano do ensino médio, com os temas função do primeiro grau, função exponencial e progressão geométrica. A primeira questão aqui, abordando função do primeiro grau, diz o seguinte: observa abaixo o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau f de R em R. Qual é a lei de formação dessa função? Então, cara estudante, a lei de formação de uma função do primeiro grau, ela pode ser encontrada fazendo y igual a x mais b. X é a quantidade de x e b, interessante isso, b é o ponto de interseção do eixo y, sempre. Então aqui eu já poderia dizer que b é igual a 4, mas antes eu vou montar um par ordenado que me dá a condição de saber o valor do x e do y. Esse par ordenado, o x dele é menos 2 e o y dele é 0, porque está na direção do menos 2 do eixo x e na altura 0. Esse outro ponto, o par ordenado que ele representa, é 0 e 4, porque está na direção do 0 do eixo x e está na altura 4 do eixo y. Agora é só pegar esses valores e substituí-los aqui. 4, porque o y vale 4, olha, esse ponto está na altura 4, é igual a x. A vezes 0, mais b. Sendo assim, a vezes 0 é nada, sobra somente o b, que é igual a 4. Porque se eu fizer a vezes 0, soma isso aqui e sobra o b. b igual a 4. Já nesse ponto, o y vale 0. Então 0 antes da igualdade é igual a x, vai ser x vezes a, ou seja, menos 2 vezes a mais b. Eu já tenho o valor do b, que é 4, substituo aqui, ó, b por 4. Passando 2a para o primeiro membro, ele vem positivo, uma vez que depois ele está negativo. Isolando a é igual a 4 sobre 2, a igual a 2. Eu já tenho o a, o b, eu volto aqui na lei de criação e substituo. Então vai ser y igual, no lugar que era ax, agora vão ser 2x. No lugar que era b, agora 4. Então y igual 2x mais 4. Alternativa correta, letra D de Deus, bondoso Deus que abençoa a mim, que abençoe você e que nos abençoe a todos. A questão número 10, também ainda sobre função do primeiro grau. Diz: a tabela abaixo representa alguns valores de x do domínio de uma função polinomial de primeiro grau com suas respectivas imagens. Aqui, valor de x do domínio, aqui, respectiva imagem. Imagem é y, domínio é x. Qual é a expressão algébrica que representa essa função? Expressão algébrica, lei de formação, tudo a mesma coisa. Lei de formação, y igual a x mais b, conforme a gente viu na questão anterior. E aqui a gente tem os pares. Vou pegar o mais simples primeiro, esse aqui, ó. O y aqui vale 2, então 2, olha, está na coluna do y. O x vale 0, então a vezes 0, né? Mais b. Com isso eu já sei que o b vale 2. Por quê? Porque a vezes 0 soma com a. Vou pegar esse parzinho também, poderia pegar qualquer outro. O y vale 11, então no lugar do y, o 11 em preto aí. Ax, x vale 1, então a vezes 1, 1a, mais b que vale 2. Assim, passando 2 para o primeiro membro, 11 menos 2, igual a, ou seja, 9 igual a igual a 9. Eu tenho o a e o b, eu volto na lei de criação e substituo. Y é igual a x. 9x mais b mais 2. Alternativa correta, letra A. Vamos agora à questão de número 11, que aborda a função exponencial, esse tema super legal. Olha, exponencial porque o x está no expoente. Observe a lei de formação de uma função f de R em R apresentada abaixo.
f de x é igual a 10 elevado a x. Agora observe no quadro abaixo as leis de formação de algumas funções g de r asterisco positivo em r. Quer dizer que a função não pode ter zero e tem que ser positivos, né? Qual das funções apresentadas é a inversa da função f? Inversa. A inversa dessa função é você pegar essa função e inverter. Onde diz f de x é o mesmo que dizer y. Certinho? F de x, g de x, qualquer coisa de x aqui quer dizer que quando você usa o x, obtém um resultado, né? Agora, eu fazer a inversa dessa função é eu inverter. Onde tinha y, eu coloco x, e onde tinha x, eu coloco y. Inverti. Agora, basta saber qual dessas funções aqui corresponde à inversa dessa. Primeiro, inversa de função exponencial é função logarítmica. Estaria fora as que não são logarítmicas. Essa aqui, a 2 estaria fora, a 3 estaria fora, a 4 estaria fora. Está a solução ou na primeira aqui ou na última. Vamos pegar para teste primeiro aqui a função logaritmo de x na base 10, que é igual a g, como eu disse, isso aqui é y, g de x, f de x. Então, eu vou trocar no lugar de g de x, vou pôr y. Invertendo aí, trocando de lugar todo mundo, né? Virando ao contrário a gangorrinha, porque a igualdade é uma gangorra, se está em equilíbrio, você troca todos de lugar, mantém seu equilíbrio. E, como eu digo, Mas é só ficar atento a esse ritmo. Com um giro se resolve um logaritmo. com um giro resolve-se um logaritmo. Então, 10 elevado a y é igual a x. 10 elevado a y é igual a x. Olha, 10 elevado a y é igual a x. X é igual a 10 elevado a y. Veja que deu certinho. Então, a alternativa correta é a letra E. É a quinta aqui do caso, né? Que é g de x igual ao logaritmo de x na base 10. Então, a função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Agora, a última questão, ela tem até um texto um pouco grande, mas é uma questão simples. Ao folhear seu livro de matemática, Ana deparou-se com um texto inspirado no paradoxo de Zenão, intitulado "O que se move deve sempre alcançar o ponto médio antes do ponto final". O texto traz a seguinte situação apresentada abaixo. Uma personagem decide caminhar até chegar à escola por um trajeto que possui ao todo 1 quilômetro de comprimento. Para isso, ela divide sua caminhada em etapas. Na primeira etapa, ela caminha metade da distância total para chegar à escola. Na segunda etapa, caminha metade do que percorreu na primeira etapa. Na terceira etapa, caminha metade do que percorreu na segunda etapa e assim por diante. Nessas condições, Ana modelou a lei de formação de uma função exponencial f que representa o deslocamento em quilômetros dessa personagem em cada etapa. Para calcular o deslocamento na sétima etapa dessa caminhada, a partir dessa lei de formação, Ana deve obter a expressão. Qual dessas expressões? Então, trata-se de função exponencial, ou também você poderia dizer progressão geométrica. O termo geral da PG, porque progressão geométrica ou função exponencial dá na mesma. Então, nós temos aqui a n, que é igual a 1, que multiplica q elevado a n menos 1. Essa é a fórmula do termo geral da PG. Então, o AN, aqui nós temos já alguns valores. O A1, porque diz que na primeira etapa ela anda metade do trajeto, que é 1 km, então ela anda 1/2, e também já colocou o valor de n aqui, ó, 7. Agora basta eu substituir, né? Então, a n agora vai ser a 7, porque o n vale 7, é igual a 1/2, que é o A1, porque na primeira etapa ela anda metade do trajeto, que multiplica q, que se ela está andando uma parte, na próxima metade dessa parte, a razão, o quociente é 1/2. Então, vezes no lugar do q aqui 1/2, porque ela está andando sempre metade do que andou no dia anterior, é elevado a n menos 1. O n vale 7, a 7 menos 1. A 7 é igual a 1/2, que está aqui. Esse 1/2 elevado a 7 menos 1 é 1/2 elevado a sexta. Então, qual dessas alternativas que traz isso? 1/2 vezes 1/2 elevado a sexta.
a alternativa B de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. E por falar em bons estudos, nesse canal Matemática Simples e Prática você encontra playlist com a correção de todas as questões, ok? Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.